a primeira unidade de geração distribuída de biogás no Brasil, ainda nos moldes da lei lá de 2003, 2004, que tem que fazer uma chamada pública, foi na Copel. A Copel viabilizou isso em São Miguel do Iguaçu, lá na Granja Colombari, num projeto. Mas eu queria entrar na discussão, quando a gente fala de otimização de consumo, tanto a geração distribuída é importante, mas a gestão como um todo é importante, e você falou do projeto de Smart Grids. Tem outro projeto também que eu tive o prazer também de participar e de acompanhar com o Júlio, eu vi o Júlio por aí, o Júlio Mori, né, que na área de microgrids, que tem microgrids, e o primeiro passo de você ter medidores inteligentes é o primeiro passo a gente pensar em tudo que a gente imagina de VPP, que é Virtual Power Plants, microgrids, etc., para gerar otimização de consumo. Mas um ponto importante, que eu vou pegar da fala do Bertol, vai ser um pouco complexo, mas depois você fica à vontade para você responder, que é: o mercado está ficando livre, né? O mercado ficando livre, o papel da distribuidora de energia, ele vai mudar, obviamente. E aí, obviamente, que a Copel, a distribuidora, tem que pensar em novos serviços. E o ponto de você ter esse momento que o setor elétrico está passando, de toda a transformação, aliado às questões tecnológicas de redes inteligentes, como é que a Copel Distribuição está vendo essa forma, esse momento de se posicionar não só na distribuição de energia, mas como um player também de oferecer novos serviços, com foco em otimização de consumo para a sociedade paranaense? Obrigado aí pela pergunta. Você confia na minha capacidade cognitiva aqui, né? Você fez umas 4 perguntas mesmo. Não, acho que nós temos um desafio a enfrentar hoje, que é a questão da regulação, mas isso não é um grande problema. Normalmente a regulação ela não consegue acompanhar as inovações tecnológicas, é até talvez utopia imaginar que consiga. Né? Então não é uma crítica aqui. Eu acho que a gente tem até tido bastante contato com a ANEEL. A ANEEL, que é a nossa agência reguladora, ela tem essa vertente de inovação, de tentar compreender o processo e estar à frente disso, mas é realmente complexo a questão como um todo. O que você falou, eu apoio integralmente. Eu acho que o papel da distribuidora num futuro próximo, ela tem que mudar, ela tem que ser uma viabilizadora de todos os projetos, uma gestora de todo esse portfólio que vai se apresentar. Então, isso que o colega falou aqui da questão do biodigestor. Por acaso eu conheço bem ali a região, já trabalhei em Toledo, estive há uns 2 anos lá em Ouro Verde, que tem um biodigestor muito interessante, e esse é um caso típico que eu entendo que a distribuidora poderia viabilizar de forma diferenciada isso, ela poderia gerenciar, ela poderia fomentar. Hoje a gente tem algumas dificuldades regulatórias que não nos permitem fazer isso. Né? Por exemplo, eu sei que é sempre um sonho dos produtores que a Copel comprasse essa energia e repassasse. Eu não consigo fazer. Hoje a regulação não me permite fazer isso. Já o microgrid é uma questão que a gente tem conseguido avançar, e até o Júlio que está ali tem feito esse papel muito forte junto com a ANEEL, para a gente sinalizar da importância que isso pode ser um grande ganho para o consumidor. Eu tendo ali uma geração local, quando eu, por acaso, perco essa rede que chega lá, aquela própria geração atender aí os seus vizinhos, que é o projeto que você comentou lá, que foi Entre Rios, se não me engano, o primeiro. Foi isso, né? Entre Rios, né, Júlio? São Miguel, né? São Miguel. Então, acho que isso, sim, nós devemos pensar, e a gente tem atuado bastante junto à ANEEL. Outro ponto importante é que o Smart Grid, quando eu tenho toda essa rede, tenho todos esses meus medidores conectados, eu acho que tem produtos que a gente nem pensou ainda que pode ofertar para o consumidor e pode ter. Né? Eu consigo, por exemplo, saber em tempo real quem que está com energia ou não está. Então, o consumidor não precisa mais ligar para a Copel dizendo que está sem energia. Eu já sei o nível de tensão dele, se está baixo, se está alto. Eu consigo, inclusive, através de estatística, por exemplo, e padrão de consumo, identificar que tipo de equipamento ele está entrando, em que horário. Eu posso até, né, no futuro não muito distante, gerenciar isso para o consumidor, de forma que ele tenha a melhor forma
né? O melhor, a otimização, como é o tema aqui do painel, desse consumo dele, né? Ó, é melhor entrar com ar-condicionado agora, sair assim, fazer desse jeito, fazer. Então, existe essa possibilidade. Claro que ainda não está na mesa. A gente está montando a estrutura para isso acontecer. Não só para o consumidor, para as cidades também. Né? Por que não, também no futuro não muito longe, a gente poder acertar isso com as prefeituras e reduzir a iluminação pública na madrugada, que é onde eu tenho o menor trânsito de pedestres, né? Então eu posso manter a iluminação, mas não preciso ter ela né, na sua potência máxima, eu posso reduzir. Aí eu posso, pensando aqui alto, a gente pode fazer a leitura para a Sanepar também um dia. Então, são coisas que a gente pode ter para frente. Ainda temos algumas barreiras muito mais regulatórias do que tecnológicas, mas eu acho que a gente vai caminhar para isso. Até porque a distribuidora ela vai estar presente no nosso mundo, né? Então, nós, como eu falei, todos os consumidores continuarão sendo consumidores da Copel Distribuição, no mínimo, né? A gente espera que continue na Copel, mas, no mínimo, na Copel Distribuição serão nossos consumidores. A gente vai ter que fazer esse papel e a gente quer, né? Quer tentar viabilizar e tentar fazer com que esses novos produtos cheguem aí ao consumidor final. Ainda está um pouco incipiente, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Eu não tenho dúvidas e parabéns assim pelo trabalho. Eu fico muito feliz em ver essas ações e o desenvolvimento que a Copel tem fazendo. Sem dúvida nenhuma, a parte regulatória ela vai andar mais lento do que a parte de inovação. Seria até surpresa se fosse o contrário, né? Mas, sem dúvida, essa base de infraestrutura que vocês estão montando, que é a base para trabalhar a digitalização, a oferta de serviços e até a criação de novos negócios, e, enfim, estimular empresas, startups, etc. A base é o que vocês estão fazendo e, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para o desenvolvimento, não só da Copel, mas do Paraná e de negócio. Aqui. Então, e tem uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente trabalha aí com o nosso planejamento estratégico, é que ninguém compra energia. Ninguém diz assim, eu vou agora comprar quilowatt-hora. As pessoas compram conforto, qualidade de vida e desenvolvimento. É isso que as pessoas compram, né? É isso que nós fornecemos. Ninguém fornece, eu quero comprar energia. Eu quero comprar um desses 3 pontos, né? E esse é o nosso. A gente entende isso, entende essa nossa responsabilidade e está trabalhando para atender essa expectativa. Fantástico. Jean, dentro do que eu tinha colocado antes ali da questão dos modelos de negócio, você trouxe essa última missão que você teve na China, e você trouxe algumas informações. Eu queria, não sendo, perdão a palavra sacana, mas vou te provocar, assim, dentro do que você já viu, dessas missões que você vem trabalhando do ponto de vista de tecnologias dentro do setor de energia, seja hidrogênio, armazenamento, por exemplo, hoje mais de 70% da produção de baterias no mundo está na China, cara. Isso é um dado, enquanto as maiores reservas estão no Chile e Argentina. Acho que 16, 17% das reservas estão no Chile e tal. Como você, olhando esse cenário de desenvolvimento tecnológico, de investimentos, quais são os principais desafios e o que você enxerga do que a gente pode fazer para vencer barreiras, se reposicionar e se posicionar de maneira competitiva nesse segmento? Né? Pergunta de R$1 milhão, cara. Eu falei, a tua pergunta foi quase uma palestra, né? Elo, próximo evento, Regis. Veja, o que a gente tem tentado fazer, diversificar portfólio, como manda a cartilha, né, econômica, desde planejamento familiar até serve para geopolítica também. Olhar mercados, não fechar a porta para ninguém, olhar outros mercados. A gente tem tentado fazer isso, tanto que a primeira missão que a gente fez para a China foi agora. Olhar bons parceiros e países que muitas vezes a gente não olha por qualquer motivo. Polônia, por exemplo, fomos para a Polônia 2 anos atrás e foi uma surpresa muito grata o que eles têm feito lá, a facilidade de interação com eles. Né? O polo automotivo deles lá é gigantesco. Né? Então, soluções que, dita por eles lá, a gente achou engraçado, na pandemia eles estavam, o mundo inteiro estava sem chip para os veículos,
eles fizeram uma importação gigante da China de secador de cabelo para desmontar, não sei o que tem dentro do secador de cabelo, para desmontar alguma peça lá para poder fabricar para a indústria. E eles fizeram isso num cluster do setor automotivo. Já é lição aprendida que a gente traz, compartilha com o FIEP, enfim, né, para a gente tentar replicar um pouco desse modelo. Então, tentar buscar algumas coisas assim, é o que a gente tem feito, países que muitas vezes a gente não está enxergando, ou às vezes regiões. Recebemos essa semana passada uma delegação de Alberta, no Canadá, é uma província muito importante. Lá elas têm, na verdade, metade da população do Paraná, mais o dobro do tamanho, né, e extensão territorial. Segundo eles, a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Todo mundo ficou surpreso, nunca tinha ouvido falar. E questão de hidrocarbonetos, eles falaram, a gente precisa de soluções para isso, precisa de muita coisa, obviamente eles precisam de população, né, conhecido que o Canadá sempre chama pessoas do mundo inteiro para poder viver lá, a média de população deles 35 anos de idade, então uma região super jovem, que tem muitas oportunidades. Então essa interação que a Invest Paraná tem tentado fazer, quando a gente sai em missões, sair em bloco, né, a gente já foi com algumas com o LEAD, que eles fizeram, o que a gente fez e convidamos, que é para mostrar as oportunidades do Paraná ou buscar alguma coisa lá fora para beneficiar as empresas aqui. Muitas vezes não é atrair investimento para concorrência local, é para, às vezes, agregar valor ou agregar dentro de um cluster que a gente já tem estabelecido aqui. Ótimo. Me esquece. Bem, né? Eu já tinha colocado no painel anterior lá sobre transição energética, que a biomassa vai ter um papel muito relevante, somente em 2030, 2050, na transição. Diante disso, a gente teve recentemente lançado o panorama do biogás e biometano no Brasil. A gente teve um crescimento, cresceu um pouco desacelerado nos últimos 2 anos, mas a gente começa a ver alguns movimentos interessantes, né? Grandes players se posicionando, como Shell, o Pedro Parente investindo grande nisso, o JBS anunciando, Raízen, a GEL falando de investimentos de 1,2 bi, etc. Então, o setor ele começa a todo se organizar. A gente viu que a gente tem grandes blocos de produção de biogás em saneamento, né, no relatório, e a gente vê muito potencial que está muito alinhado ao que a gente vem falando de descentralização, democratização e otimização de consumo que está dentro do ambiente rural. Minha perspectiva, minha visão, assim, nós vamos ter um crescimento nos próximos anos acelerado nesse mercado. E aí, dentro do trabalho que você vem fazendo já no Renova Paraná, qual é a tua perspectiva e expectativa, olhando esse cenário a nível de Paraná, né? Olhando o mercado de biogás a nível de Paraná, qual a expectativa com o Renova Paraná e o que a gente pode falar para os investidores aqui nesse tema, seja investidores, sejam suppliers, né, fornecedores. Qual a tua perspectiva dentro desse cenário que eu descrevi rapidamente aí para o estado do Paraná? Bom, antes eu queria dizer Foi fácil essa, hein? Não, foi fácil. Eu sou amigo dele, cara. Não tem. Não é de hoje. Já derrubamos muitas garrafas de vinho juntos, né? Então, bom, antes de responder propriamente, eu queria fazer uma consideração que eu acabei esquecendo, que é a seguinte: o Paraná hoje, dados da ANEEL, nós temos a segunda maior potência instalada no meio rural hoje, em geração distribuída. Nós temos hoje em torno de uns 620 megas, nos colocando em segundo lugar, perdendo para Minas, que está com 720, 730, algo assim. Não olhei nos últimos dias, mas é algo assim. Claro que não existe o campeonato brasileiro de quem mais produz energia no meio rural em GD, né? Não é esse o negócio. Mas Minas Gerais tem 3,5 vezes a área do Paraná. Então, o que nós estamos fazendo no Paraná não é pouca coisa. É uma coisa absolutamente significativa. Para mim, ele me orgulha no sentido de dizer assim, quando a gente faz uma política pública boa, dá resultado para o Estado. Isso que é a leitura que a gente tem que fazer. Então, eu sou um
profundo defensor de políticas públicas, né, desde que bem ajustadas, obviamente, mas ela é um exemplo. Não é porque eu estou nela, mas ela é. Os dados não me deixam, vamos dizer assim, ser orgulhoso sozinho. Eu acho que tem que ser compartilhado com todos. Sobre o que o Rodrigo falou, daria para começar a minha fala mais ou menos assim: I have a dream, né? Olha, eu acho o seguinte: nós tivemos uma leva, estamos tendo ainda, de solar. O meu feeling, baseado no que eu falo com fornecedores, veja bem, no programa nós temos hoje 650 empresas de solar cadastradas. Elas interagem conosco quase diariamente, semanalmente com certeza, 650. E mais 20 empresas na área de biogás. Biogás são poucas, né? Até porque a expressão ainda dele não é grande, mas a gente sente que tem muita gente querendo entrar. Então, eu estou usando essa informação para te dizer o seguinte: eu tenho para mim de que a solar ela vai estabilizar e até cair, mas não é cair no número de adotadores, é que falta uma grande massa de pequenos consumidores que ainda vai ter solar, mesmo no meio rural. Os caras que eram para entrar na solar, que são demandantes, né, que eu chamo de eletrointensivos na agricultura, esses caras já entraram, ou estão finalizando o processo para entrar. Então, eu diria assim, ó, de 24 para frente, eu acho que há uma tendência muito forte do biogás ficar muito, o biometano, enfim, biomassa, ficar muito mais evidente, né? Então, isso é o meu feeling falando, os números na frente me cobrarão, vocês juntos, se eu estou certo ou errado. Mas eu acho que a hora do biogás, né, do biometano, enfim, do metano e suas possibilidades de desdobramento, elas estão em curso e com uma forte tendência de aumento. Então, dito isso, aquilo que o Rodrigo falou, e que a gente vê nos estudos, nas pesquisas e tal, não só no Brasil e no mundo, é a participação da biomassa crescendo. Há uma expectativa e uma perspectiva com isso. Eu fico triste quando eu vejo, me desculpe, né? Não é falta de otimismo. Quem me conhece sabe, eu sou um cara extremamente otimista, né? Eu aposto alto sempre nas coisas que eu faço e tal. Mas eu vejo pouco investimento paranaense ainda em biomassa. E você olha para São Paulo, as próprias usinas, né, do setor sucroalcooleiro estão pesados nesse processo, inclusive com rotas para hidrogênio, né, a partir de etanol. É um outro jogo. Nós precisávamos dar uma rearrumada na questão no Paraná, né? Eu falava com o Rodrigo, inclusive antes do evento aqui, que nós temos aí um grupo de pessoas que a gente de vez em quando senta, né, para tomar o vinho e despejar um pouco das preocupações. Nós tínhamos que dar uma discutida de como potencializar mais a potencialização, vamos dizer assim, o uso, né, o estímulo ao biogás no Paraná, né? Eu falo muito biogás, né? Muitos falam biomassa, né? Para falar corretamente, nós tínhamos que falar de metano, né? Eu acho que essa é a linguagem que talvez seja mais correta. É como o europeu fala, inclusive, é metano, né? Mas, enfim, então tem uma perspectiva muito grande, né? Eu diria que o Estado, do ponto de vista da política do Estado, ele deve seguir fortalecendo esse estímulo ao metano, tirando o pé do acelerador na questão da solar, né? Eu, pessoalmente, inclusive, eu defendo que nós não tínhamos mais nem que estimular financeiramente solar. É a minha opinião pessoal, o secretário da Agricultura sabe disso, o governador sabe disso, mas eu entendo que tem pressões ainda de alguns segmentos do setor produtivo, do agro, que ainda disseram que ainda tem que ter, porque tem muita gente que não entrou e tal, e daí esse jogo vai sendo jogado, tá? Mas, pessoalmente, eu acho que solar ela tem empuxe próprio e não precisamos mais, temos que estimular, sim, quem puder, obviamente, mas sem aporte financeiro. Diferente de biogás. Por quê? Por causa do tratamento ambiental. Nós estamos fazendo uma defesa do Estado, dando melhores condições de saneamento ao Estado e uma perspectiva de sustentabilidade aos nossos produtos para os 200 países que importam alimentos do Paraná, né? Segurança alimentar, enfim, é um outro jogo que não passa por energia, vamos dizer assim, entende? Então, isto é necessário, absolutamente importante, e ver como que o setor investidor, né, e o setor de energia do Paraná se aproximam mais disso. Por isso que eu fiz aquele slide e terminei a minha fala de provocação dizendo: temos um jogo a ser jogado, que vale para a Copel, como vale para a Gedisa, como vale para qualquer outro investidor que está aí
ou está aqui ou nem está. Né? E, com isso, eu acho que a gente daria uma ativada econômica nesse setor, né? E com essas possibilidades vamos dizer assim, o trabalho a partir do metano, né? Quebra de molécula, eu chamo de rota de hidrogênio, né? Mas é passada por hidrocarbonetos, né? Eu falei aqui de combustível de aviação, eu falei de fertilização, mas tem uma questão que é, vamos dizer assim, muito importante, o Rodrigo citou, que é metanol. Não sei se todos dominam, o Paraná é importador, é o maior consumidor brasileiro de metanol. Indústria de madeira, móveis, tintas, plástico, etc., usa metanol. A turma da FIEP aí sabe o que é metanol, porque é um insumo de alto valor, e o Paraná, a biodiesel, as duas indústrias de biodiesel do Paraná consomem metanol. E a gente pode fazer isso a partir de dejeto animal. Isto é, nós temos muita coisa ainda a andar, com fins que eu chamo industriais. Ele está mais ligado ao processo industrial do que propriamente à agricultura. Embora, claro que é uma oportunidade para um agricultor, para uma cooperativa, para uma integradora, etc. Mas, como eles são muito focados em alimento, né, tem suas razões, não tiro, né, não condeno a virtude de estar focado em alimento, essas outras oportunidades passam um pouco ao largo, ainda não está no foco, né? Mas ali na frente entra, né? Eu brinco e concluo aqui. É bom vir esses alemães aí fazer estudo de mandar hidrogênio por diesel e navio para Hamburgo, porque vai talvez nos fazer acordar de que nós temos que fazer hidrogênio ou hidrocarbonetos para usar na nossa indústria, para verticalizar e para gerar emprego aqui, e não para mandar para fora. Não tem razão de se fazer isso, né? Mas, quem sabe, eles não sejam o nosso fator de nos acordar, nos despertar e causar o empuxo necessário aí para a gente responder melhor a esse desafio. Muito obrigado, Erlon. Eu queria fazer um agradecimento a todos aqui que participaram, mas em especial a Elô por me convidar para mediar esse debate aqui. Fico muito lisonjeado e para mim sempre é uma honra. O LIDE tem um papel muito importante no Paraná e no Brasil, na condução e na união das lideranças empresariais que efetivamente trabalham para o desenvolvimento desse país e que gera PIB, que é o importante, né? A gente tem que estar atuando e organizando para gerar PIB e impor também pautas e discutir, levantar debates importantes como esse, para a gente contribuir para o desenvolvimento do Estado e do Brasil e alertar alguns pontos que são importantes, como o Erlon colocou, de a gente valorizar o nosso capital intelectual, tecnológico e o capital humano que nós temos aqui, que é muito rico, né? Muito obrigado a todos.